Finalmente já podemos ficar algumas semanas esperando o domingo à noite chegar, porque já está entre nós a segunda temporada de House of the Dragon. Fala galera, Heitorzinho na área, trazendo mais um vídeo do especialista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Então se você já é um especialista assim como eu, já deixa o like, se inscreve, compartilha e diz aqui nos comentários se você é Team Verde ou Team Negros. Bora começar pela abertura. Eu tenho certeza que todo mundo aqui notou que ela tá totalmente diferente da primeira temporada. E vamos lá. Toda abertura sempre tem um pouco mais a dizer pra gente. Na primeira temporada de House of the Dragon, a abertura mostrava uma árvore genealógica e a história da casa Targaryen, com as várias correntes de sangue que indicavam os casamentos e filhos daqueles que sentaram ou viriam a sentar no trono de ferro. A nova abertura é composta por uma tapeçaria, um tecido traçando a história da família Targaryen, desde Aegon o Conquistador, enquanto o sangue começa a escorrer e tomar conta do tecido conforme se aproxima da guerra civil entre os Targaryens, conhecida como a Dança dos Dragões. Essa abertura começa lá em Valíria, lá ancestral da casa Targaryen, e sua destruição, passando por Aegon o Conquistador, conquistando e unificando Westeros, até chegarmos à Dança dos Dragões. Alicent e Rhaenyra aparecem na divisão da guerra civil em lados opostos, conhecidos como verdes e negros. Conforme os eventos da segunda temporada de House of the Dragon e da Dança dos Dragões forem acontecendo, a abertura da série provavelmente também passará por atualizações. A gente começa o episódio com Cregan Stark narrando sobre sacrifícios e deveres que os Starks têm em proteger o norte. E ele explica sobre uma antiga tradição que o Torrhen Stark criou na época que o Aegon o Conquistador chegou. Essa tradição consiste em sortear alguém da casa Stark para ir para a muralha. Bom, eu procurei sobre a tradição, tanto nos livros como na internet, e não achei nada. Então, se alguém souber onde foi citado, coloca aqui nos comentários, porque por enquanto eu acho que essa tradição foi criada exclusivamente para a série. Eu não lembro dela ter sido citada nem em Game of Thrones. Bom, ele continua o papo com o Jace, que foi cobrar ao norte lealdade a Rhaenyra. E ele comenta que Jaehaerys e Alysanne subiram na muralha e os dragões se recusaram a voar adiante. Ficaram com medo porque do outro lado tem morte. Que a gente vai ver algum White Walker, ou é só mais uma conexão foreshadow com Game of Thrones, como eles fizeram com a profecia do Aegon? Bom, o Cregan, ele promete que vai enviar homens mais velhos para lutar ao lado da Rhaenyra quando chega um corvo, provavelmente avisando da morte de Lucy. Enquanto a gente vê que a Rhaenyra conseguiu o apoio do norte e do vale, vemos que o Daemon tá mandando em Pedra do Dragão e quer matar o Aemon e a Veigar. E ele até tenta dar uma ordem na Rhaenys que se recusa e diz que ela só obedece única e exclusivamente à rainha. Então ele aproveita e esfrega na cara dela que ela podia ter mandado um Dracarys nos verdes na temporada passada e finalmente alguém para representar o que nós fãs sentimos naquela cena, né? Essa cena inclusive foi extremamente criticada na primeira temporada. Bom, a Rhaenyra volta para a Pedra do Dragão depois de encontrar parte da asa do dragão do seu filho em Ponta Tempestade. Ela encontra o Jace e aqui a gente tem uma cena bem forte dele tentando se controlar para falar das alianças que ele conseguiu fazer para sua rainha, e ele acaba recebendo o abraço de sua mãe e ambos choram juntos. Uma cena muito bonita. E enquanto os negros estão bem unidos, os verdes parecem estar meio divididos. Em Porto Real, o Aegon quer começar logo a guerra, mas o Otto e a Alice dão uma segurada na emoção dele. Por outro lado, a gente vê um Aegon até tentando ajudar um povo, devolver as ovelhas, mas nada feito. O Otto corta logo o barato dele porque a guerra tá chegando e os dragões vão precisar estar alimentados se ele quiser vencer. Bom, e falando em guerra, a Alice não parece estar 100% convicta de que esse é o único caminho, né? Ela acendeu uma vela para o Luke e o próprio Aemon disse que ela ainda ama a Rhaenyra porque é bom lembrarmos que elas foram amigas de infância e cresceram juntas. O Larys foi conversar com ela e fofocou que mandou matar todos os traidores do castelo. Depois a gente vê ele plantando a sementinha do mal, a sementinha da discórdia na mente do Aegon, dizendo que o pai dele era extremamente influenciável e que eles dois tinham uma coisa em comum: o Otto.
era a mão do rei, sendo que é de extrema importância a Alicent ter a mão como aliada, porque, como ela mesma diz, caso não exista mais esse aliado, ela perde o controle dos filhos, e a cada episódio tá escapando das mãos dela. E fica claro que a Alicent não confia no Larys, e nem nos novos criados que ele encontrou, porque ela não confia nem nelas, nem essas meninas que apareceram para darem banho nela. E ainda ela tá de romancezinho com o Sir Criston Cole. Alguém aí também tomou um choque com essa cena? Bom, pelo menos eu fiquei chocado, velho. Eu não imaginava esse tipo de coisa. Ela ainda disse que eles não podiam fazer isso de novo e no final do episódio estavam lá, no gás. E como se não bastasse a confusão toda, o Aemond e o Cole estavam conversando de ir falar diretamente com o rei para eles atacarem logo. Mas o Otto se ligou que eles estavam tramando coisas que era fora do combinado. Por isso que parece que os verdes estão desunidos, cada um fazendo o que acha certo, tramando uns contra os outros. A conta dessa desunião toda vai chegar. Nesse episódio, inclusive, a gente vê um personagem novo. Eu vou comentar aqui rapidão quem é, para vocês ficarem ligados nele. Ele é Alyn de Casco, um dos homens da frota Velaryon de Deriva Mar, que lutou na guerra do Alimenta Caranguejo e foi o responsável por salvar o Corlys Velaryon. A gente vê o Corlys mancando, e ele tá assim porque quase morreu na primeira temporada. Então, tenham em mente que essa segunda temporada é literalmente dias depois de acabar a primeira. Tipo, é bem coladinho mesmo. E bora para o que se encaminhou para a melhor parte do episódio. O Sir Eric, ele encontrou a Mysaria como refugiada num navio. Para quem não se lembra, a Mysaria era amante do Daemon, mas ela pôs um fim no relacionamento depois de se sentir usada por ele. No fim de toda a confusão, o Larys tinha mandado tacar fogo na casa dela, mas ela acabou fugindo. Lembrando, o Sir Eric é um dos gêmeos. Ele foi o que ficou do lado dos negros e o Sir Eric, seu irmão, ficou do lado dos verdes. Bom, e por que o Daemon fica muito puto quando ele vê a Mysaria? Porque ela basicamente traiu o Daemon. Ela contava tudo para o Otto Hightower e é basicamente traição, né, gente? O Daemon é doido, mas ele também não é trouxa. Bom, quando a Rhaenyra diz que ela quer o Aemon, aliás, essa é a única fala dela no episódio inteiro, perceberam? E mesmo assim, a Aemma Darcy deu um show de atuação, porque a gente sente o luto, a gente sente a dor da Rhaenyra apenas com as expressões dela, com seu rosto inchado de tanto chorar. Uma atuação impecável, gostei muito. Quando a Rhaenyra diz que quer se vingar do Aemon, ele faz um acordo com a Mysaria para conseguir se infiltrar na Fortaleza Vermelha e ela poder ficar por ali. E o Daemon é um cara muito amado na cidade porque ele já foi líder, ele já foi o comandante da patrulha da cidade. Para ele, então, foi muito fácil entrar escondido. E ele contrata um cavaleiro chamado Sangue para matar o Aemon. E aí vai esse cara e o caçador de ratos do castelo, que é a fonte da Mysaria, conhecido como Queijo. Nos livros, essa parte é conhecida como sangue e queijo. O queijo conhece a planta todinha da fortaleza. Todas as passagens secretas que foram construídas por Maegor, ou Cruel. O Maegor, para quem não tá ligado, ele é o filho de Aegon, ou Conquistador. Foi o Aegon que iniciou as obras da fortaleza, mas quem concluiu foi o Maegor, que foi um rei terrível. Por isso ele é conhecido como Cruel. E essa história dos túneis e passagens secretas é um pouco cabulosa, porque depois de pronta, o Maegor deu uma festa e mandou matar todo mundo envolvido nas obras, para ele ser o único a conhecer essas passagens secretas. Aliás, o Queijo foi um belo de um filho da p***, porque ele chutou o pobre do cachorro que estava guiando eles. Max, vocês nos devem explicações. Quando eles chegam nos aposentos, o Queijo e o Sangue decidem matar o filho do Aegon, o Jaehaerys, aquele menininho que vai pra reunião lá do Conselho do Rei. E galera, o Daemon vai se ferrar muito nessa história por causa dessa cagada desses dois. Porque ele mandou matar o Aemon, que é o cara de um olho só, e não uma criança que não tinha nada a ver com a história. Só que quando o Queijo pergunta ao Daemon o que era para ele fazer caso não encontrasse o Aemon, a cena corta. Então a gente pode deduzir que o Daemon tenha mandado matar o filho do Aegon. Mas a ideia inicial era o Aemon, porque é um filho por um filho, que é o nome do episódio. Mas convenhamos, né? Os caras estavam numa preguiça gigantesca de fazer esse serviço, porque eles mal procuraram. E é muito mais fácil matar uma criança indefesa do que um adulto que tem treinamento e sabe lutar. Não mostra eles matando o menininho, mas fica o barulho deles arrancando a cabeça dele. Bicho, horrível, velho.
Extremamente agoniante essa cena. Inclusive, não sei se vocês se ligaram, mas no começo do episódio, quando a Helena está conversando com Aegon, ela diz que tem medo de ratos, não de dragões. E se lembram que ela tem meio que um poder de fazer previsões? É basicamente mais uma das previsões dela, porque seu filho mais velho acabou sendo morto pelo caçador de ratos do castelo. No final do episódio, a Helena invade o quarto da Alicent, pega ela e o Sir Criston Cole fazendo atos libidinosos e avisa: mataram um menino. Bom, mas e aí? Vocês gostaram do episódio? O que acharam do retorno de House of the Dragon? Eu vi muita gente no Twitter com opiniões divididas, dizendo que a série estava dando uma aliviada nas cenas mais cruéis. E pra vocês, contem aí o que acharam. Não se esquece de se inscrever e deixar o like.